Sabe, existe uma passagem nas Escrituras, ela é bem antiga, quase um enigma, que basicamente diz que a qualidade da nossa vida inteira depende de uma coisinha só: o jeito como a gente enxerga o mundo. E hoje, nós vamos mergulhar fundo para decifrar essa metáfora e descobrir como é que essa tal lâmpada do corpo pode, de fato, iluminar ou obscurecer completamente nossa existência. Bom, à primeira vista, essa frase parece bem direta, não é? Mas o que realmente quer dizer ter olhos bons ou maus? A gente vai ver que isso não tem nada a ver com a visão física. O buraco é bem mais embaixo, tá ligado ao foco da nossa alma. Então, essa é a pergunta de US$ 1 milhão, a questão que vai guiar toda a nossa análise de hoje. Vamos encarar isso como uma jornada mesmo, para decifrar o que está por trás dessa imagem tão poderosa. Ok, para começar, é fundamental a gente entender que não estamos falando de anatomia, de oftalmologia. A passagem usa o olho como a própria fonte de luz para a alma. É uma metáfora para a nossa percepção, é aquele filtro ativo que acaba colorindo toda a nossa vida. E o ponto crucial é exatamente este. A maneira como a gente escolhe ver o mundo define diretamente a qualidade da nossa vida interior. A questão não é o que se olha, mas sim como se olha. E olha que interessante, a chave para decifrar esse enigma todo está escondida lá na língua original. As palavras gregas que foram traduzidas como bom e mal têm significados muito, mas muito mais profundos do que parece. E aqui está a grande revelação. A distinção não é sobre uma moralidade de bem contra o mal, sabe? É sobre ter uma visão singular e generosa contra uma visão que é dividida e egoísta. É exatamente nesse ponto que o verdadeiro significado começa a se desdobrar para a gente. Então, um olho bom, que em grego é haplos, se refere a uma visão espiritual sem obstruções, limpa. É um coração focado unicamente em Deus, sabe? Livre daquela ganância, da complexidade do mundo. É uma visão pura, altruísta. Já do outro lado, o olho mau, ou poneros, descreve uma visão que está, digamos, doente. É uma percepção manchada pela inveja, pela ganância, por um coração que está dividido, tentando servir a dois senhores ao mesmo tempo: o divino e o material. E isso, claro, cria um conflito interno que simplesmente impede a luz de entrar. Certo. Com essas duas visões em mente, a pergunta que fica é: e daí? Quais são as consequências práticas disso? Como é que essa escolha entre uma visão simples e uma visão dividida realmente transforma a nossa vida no dia a dia? Bom, quando a visão é haplos, simples, focada, ela vira um canal para a sabedoria divina, para o Logos. E o resultado disso? Uma vida de harmonia, de plenitude, que termina numa paz integral, aquela que as Escrituras chamam de Shalom. E os frutos dessa visão são bem concretos. Não é só um sentimento, não. São resultados tangíveis, clareza no meio do caos, uma esperança que não se abala mesmo nas dificuldades e, no fim das contas, a capacidade de se tornar uma fonte de luz para os outros também. Agora, por outro lado, a visão distorcida, aquela guiada pela nossa natureza carnal, ou sarx, nos leva por um abismo de confusão. Essa cegueira espiritual acaba distorcendo valores e nos levando a fazer escolhas, bem, destrutivas. E, gente, esse é o aviso mais arrepiante da passagem inteira. Ele aponta para o perigo do auto-engano. Acontece quando aquilo que deveria guiar uma pessoa, a consciência, a bússola moral, está corrompido. A escuridão se torna gigantesca porque a própria fonte de luz se apagou. É assustador pensar nisso. Diante de tudo isso, a questão natural é: tá, mas como a gente pode, de propósito, cultivar um óleo bom? A passagem é, na verdade, um convite a uma ação deliberada, a uma prática espiritual constante. A mensagem aqui é de um poder pessoal imenso. A forma como se enxerga o mundo não é algo que simplesmente aconteça com a gente, sabe? É uma escolha. É uma responsabilidade nossa, que não só molda a nossa própria vida, mas que, de quebra, irradia e afeta todo mundo que está ao nosso redor. Mas como é que se faz isso na prática? Não é um conceito abstrato, não. Existem disciplinas bem concretas como a oração fervorosa, a gratidão, o serviço ao próximo, que funcionam como verdadeiras ferramentas para purificar nossa visão interior e realinhar nosso foco. Mas é importante notar um detalhe. Não se trata de um esforço solitário que depende só da nossa força de vontade. As fontes descrevem essa jornada como uma parceria com a graça divina, um processo que é capacitado pelo Espírito Santo, ou pneuma, que nos ajuda a purificar o coração. Então, para a gente amarrar tudo,
A mensagem central é esta: nossa percepção não é só uma janela para o mundo. Ela é a própria lâmpada que a gente carrega. E ela tem o poder de iluminar o nosso caminho ou de nos mergulhar na mais completa escuridão. Então, vamos só recapitular os pontos-chave. O olho é uma metáfora para o nosso foco interior. Quando esse foco é aplus, ou seja, simples e generoso, ele gera luz. Quando é poneros, dividido e egoísta, causa escuridão. E a mensagem mais importante de todas é que essa visão clara pode ser ativamente cultivada. E isso tudo nos deixa com uma última pergunta para a gente refletir. Se a nossa percepção é a lâmpada, qual é a verdadeira fonte de energia que alimenta essa lâmpada? A resposta a essa pergunta, no fim das contas, é o que define a qualidade da luz que a gente emite no mundo.